E do nosso palco vamos diretamente para o Brasil, onde vamos conversar com o grande influenciador digital Ismael Gabriel, ele que é angolano, mas vive no Brasil há mais de 10 anos. O Ismael é criador do famoso canal do YouTube chamado África do Jeito que Nunca Viu. Será? Vamos ver? Vamos. Ismael Zuzi, como é que é, irmão? Estás bem? Tudo bem, Wildes? E aí, como é que vai? Tudo certo? Obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui na RTP e no programa Bem-vindos. É um prazer imenso estar aqui e poder falar com vocês. O prazer é todo nosso. E antes, só para esclarecer aqui às pessoas, a África não é um país. Não exatamente. É? Essa aqui é a grande pergunta, né? As pessoas sempre falam como a África como se fosse um todo, né? Não, nós somos plurais, né? E somos multiétnicos e multiculturais, né? Então, a África não é um país, é um continente, né? Dividido aí em 5 grandes regiões. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Dividir o continente africano em regiões é muito importante para a gente saber a nossa cultura, a nossa essência também. Exatamente. Até mesmo também percebemos de onde é que a gente vem, não é? Até para podermos também de para onde é que nós vamos. É importante realmente dividir. É importante dividir. Dividir não quer dizer separar. Dividir quer dizer para perceber exatamente melhor quem somos nós e de onde é que nós viemos, não é? E aqui deixa-me perguntar, há alguma definição correta para se dizer africano? O que é ser africano, na verdade? Então, como eu falei, eu sempre falo que africano é ser diverso, é ser plural, né? E ao mesmo tempo ser único. E o nosso continente, como você bem falou, Wildes, nós somos diversos, mas ao mesmo tempo somos únicos, né? Conseguimos estabelecer uma única linha, uma linha uníssona, saber realmente a nossa origem, a nossa essência. Ser africano está no centro do universo, né? Porque a África é mãe, é berço. Então, África como eu posso dizer, África é ser incrível, maravilhoso e ao mesmo tempo excêntrico. Então, o africano é isso. A África é cor, é vida. A África é universo. Né? Em palavras sucintas, a África é tudo isso e muito mais. A África é o centro da vida, não é? É o centro do mundo, na verdade. Exatamente. Ismael, quando é que tu sentiste essa necessidade de poder espalhar conhecimento, educar as pessoas sobre a África? Então, é preciso nós decolonizar o nosso conhecimento, o nosso ensino, a nossa educação. Nós aprendemos tanto sobre outras culturas, outras ciências, mas não conseguimos ver na nossa educação em si a nossa origem africana. Né? A gente não consegue ver isso, nem no nosso continente, nem próprio no nosso continente, muito mais na diáspora. Por exemplo, eu vivo aqui no Brasil há 10 anos. E aqui a educação do Brasil, ela é uma educação pautada muito na Europa, né? Igual a educação também africana, né? Principalmente nós em Angola aprendemos sobre Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Americana. Isso tudo eu aprendi na escola em Angola. Mas nós não aprendemos sobre as revoluções que aconteceram no nosso próprio continente. Revoluções essas que foram importantes para a nossa própria independência quanto continente. Não falo só em independências, luta de independências separadas, por exemplo, independência de Angola, independência de Moçambique, independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, que foi juntas, né? Mas como um todo, saber o continente como um todo, a importância dos nossos reis, a importância dos nossos ancestrais, nós não temos esse conhecimento, não temos essa busca. Por exemplo, nós não sabemos, muitos não sabem quem foi Kim Pavita, por exemplo, uma pessoa muito importante na espiritualidade no continente africano, precisamente. Nós não sabemos disso, então é importante ter esse conhecimento decolonial no sentido de não partirmos sempre do ponto de vista de quem venceu algumas guerras no continente.
né? Falar especificamente sobre a história de Portugal, por exemplo, alguma história sobre França. Nós aprendemos, por exemplo, quem foi Napoleão Bonaparte, e nós não sabemos quem foi Kwame Nkrumah, por exemplo. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, é importante a gente ter essa visão do que é o continente africano como um todo. Então, é importante esse conhecimento decolonial para nós sabermos também de onde nós vemos e, como dizem, né, para onde nós vamos. Para onde nós vamos. Então, o que a nossa juventude ou as futuras gerações vão saber sobre a nossa origem? Pouco se sabe, né? Então, é importante saber, por exemplo, quem foi Samora Machel, quem foi Amílcar Cabral, quem foi Josina Machel, por exemplo. Então, todas essas personalidades são muito importantes para que nós hoje sejamos independentes e livres, né, como o continente no geral. Então, é importante ter essa educação dentro do continente, né, uma educação pautada no panafricanismo, uma educação também na diáspora. Aqui nós no Brasil temos uma lei que trata da obrigatoriedade do ensino sobre África nas escolas, né? Essa lei tem mais de 20 anos, agora completou em 2024, completou 21 anos, mas ainda assim, esse ensino sobre a obrigatoriedade do continente africano não é visto ainda, não é sentido aí. A maior parte das escolas não falam sobre África, e quando falam sobre África, é sempre daquele ponto de vista, fome, miséria, a escravidão, principalmente escravidão, que é mais tratada em sala de aulas. Por isso que é importante falar sobre a África de uma visão também africana. E o mais importante que isso tudo ainda é que, embora essa toda a história africana esteja a ser desconstruída agora, é percebermos que o nosso antepassado, os nossos ancestrais não são apenas... Eu falo muitas vezes isso e vou voltar a repetir. Nós não temos um passado que é só sobre escravatura, não é? Nós somos reis e rainhas. O nosso passado é feito de reis e rainhas. Temos reis, temos a rainha Ginga, por exemplo, de Angola, que só agora é que muita gente está a conhecer, inclusive os próprios angolanos, não é? Isso deve-se muito a um ensino completamente retrógrada, completamente português e colonial. E é bom termos pessoas como tu, Ismael, que estão a desconstruir essa narrativa que existe à volta da África escrava, da África que não é nada, não é? Que na verdade é tudo, não é? Verdade, Wildes, é verdade. Nós precisamos ter essa noção, né? Como eu falei, que sociedade nós estamos a construir? Que sociedade nós estamos a construir se cada vez mais o ensino é mais sobre os outros do que nós mesmos, do que a nossa essência? Que futuro é esse que nós estamos a construir? Então, se nós queremos construir um africano, pessoas africanas que realmente amam o continente, então a gente é preciso também falar sobre o próprio continente também. É fundamental nós falarmos sobre o nosso continente, que tem muita coisa para ser divulgada, né? Infelizmente, na diáspora, nós conhecemos mais a parte negativa sobre o continente, mas o continente tem muita coisa incrível que precisa ser demonstrada, que precisa ser mostrada no mundo inteiro. Precisa ser isso. E para além disso tudo também, o que é muito importante é que o que tu fazes é que tu queres realmente que as pessoas, com os seus vídeos e palestras, explorem as suas origens ancestrais. Mas como é que fazes com que um africano tenha esse interesse, consiga desenvolver esse interesse em perceber mais da sua história, quando durante X anos foi-nos vendida uma história completamente ao contrário do que estás a contar? Sim, Wildes, eu vou falar o seguinte, vou trazer aqui uma personalidade africana que eu realmente gosto, e falar sobre ele é importante citar ele aqui. Ele chama-se Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah foi o primeiro presidente do Ghana. E ele diz o seguinte, Kwame Nkrumah, em uma das suas frases, ele diz assim: eu não sou africano porque nasci em África. Eu sou africano porque a África nasceu em mim. Então, todo africano é preciso sentir que a África nasça nele primeiro, né? É importante a gente falar disso. É importante que a África nasça em todos nós, né? Como é que a África vai nascer em nós? Olharmos para o passado. Olhar para o passado é fundamental. Na nossa cultura africana, nós falamos que nós não deixamos o nosso passado para trás. Nosso passado é importante para a gente estar aqui hoje. Então, é importante nós vermos, olharmos para trás e percebermos quais foram os feitos dos nossos ancestrais, quais são
como que eles lutaram para que nós hoje estivéssemos independentes. Ah, não, mas eu moro fora do continente. Tá bom, você mora fora do continente, mas fique sabendo, tem africanos que foram levados à força, contra a sua vontade, para as Américas, para a Europa, para a Ásia. Mas ainda assim, eles não deixaram de lutar por nós. Né? Muitos deles não voltaram, ou 99% dos africanos não voltaram para o mundo. Mas ainda assim, eles tiveram feitos incríveis fora do continente. Por quê? Porque eles queriam que nós estivéssemos livres, estivéssemos libertos. Então, pensando em memória deles, na memória deles, nós hoje devemos buscar essa essência, buscar a história, primeiramente, saber quem foram eles, quem são essas pessoas que fizeram isso, né, que travaram essas lutas, essas batalhas. Por exemplo, a Revolução Haitiana, que muita gente não conhece, mas é uma revolução que foi fundamental para que nós hoje no continente africano também estivéssemos livres, né? Porque até o panafricanismo também tem a sua origem na luta da Revolução Haitiana. Então, Haiti é um país que não é do continente africano, mas que foi importante para a nossa libertação. Então, por que não estudamos muito sobre isso? Nós estudamos Napoleão Bonaparte, por exemplo, que eu já falei aqui, que nós não sabemos que, por exemplo, a Revolução Haitiana aconteceu dentro da Revolução Francesa. E por que nós, nas nossas escolas, não falamos sobre a Revolução Haitiana que aconteceu dentro da Revolução Francesa? Temos um porquê. Por que a gente não estuda? Porque os franceses perderam essa luta, perderam essa batalha. Por isso que as escolas não falam sobre isso. Mas nós, como africanos, nós, como descendentes africanos, devemos buscar e resgatar essas histórias para que nós possamos contar, por exemplo, aos nossos filhos. Um grande exemplo sobre isso é que, por exemplo, os nossos livros, né, têm figuras e personalidades brancas do que negras, tem mais personalidades brancas do que negras. Por que isso? Será que nós não temos pessoas capazes de estar em um livro, né, em um material de literatura? Quantos escritores africanos que nós lemos? Né? Tudo isso faz parte. Então, nós precisamos olhar para isso com mais detalhe, com mais atenção. Só aí, a partir desse olhar, que a África vai começar a nascer em nós. Né? Eu falo por mim mesmo também. A África começou a nascer em mim quando eu comecei a olhar nessa vertente. Tá, mas quais são essas pessoas que me representam? Eu fui ler, fui saber, fui pesquisar sobre, por exemplo, panafricanismo, como é que se dá essa questão, como é que foram as lutas de independência, quais são as revoluções que foram importantes no continente no geral. Então, eu fui vendo que realmente teve africanos que lutaram para que nós estivéssemos hoje livres e libertos. Exatamente. E diz-me uma coisa, tu que estás aí no Brasil, já vives aí no Brasil há algum tempo, como é que funciona essa pauta acerca da história africana? Porque eu sinto cada vez mais que no Brasil, tirando os países africanos, que no Brasil existe um interesse muito maior em perceber de onde é que se vem, em perceber essa raiz africana vem de onde, essa matriz africana cultural de onde é que vem. Comparando, por exemplo, aqui à Europa, não sinto que existe assim esse interesse tão grande em perceber-se de onde é que vem e perceber-se também de onde é que estão os seus ancestrais africanos. No Brasil, eu vejo que essa pauta é muito maior e cada vez há mais negros a tentar aproximarem-se da sua raiz africana. Então, realmente, Brasil tinha a segunda maior cidade de pessoas negras fora do continente africano, né? Tem a cidade de Salvador, tem um grande polo de pessoas negras, né, fora da África. Então, tem uma grande representatividade também para o povo negro, né? Se a gente for estudar a história do Brasil em si, a gente vai perceber que os negros não sabem a sua origem. Por quê? Porque os documentos na época foram queimados, então não se sabe de que lugar do continente africano isso aconteceu. Mas também eu vejo que esse movimento de buscar a sua origem, de buscar a sua ancestralidade, parte de uns, vamos chamar aqui, de uns 7, 10 anos atrás. Né? Vem crescendo muito esse movimento. Hoje em dia, por exemplo, já tem mais influenciadores negros que falam sobre África.
tentam buscar essa ancestralidade, buscar essa conexão, né? Porque também tem as religiões de matriz africana, por exemplo, o candomblé, a umbanda, são religiões que têm um grande número aqui de pessoas que também estão ligadas em si com o próprio continente. Então, essa busca de conhecimento é muito mais viva no Brasil, por exemplo, do que na Europa. Esse movimento ainda é muito lento, né? Esse movimento ainda é muito lento. Mas essa busca de conhecimento aqui no Brasil pauta também, por exemplo, pelos testes de ancestralidade, por exemplo, né, onde a pessoa faz o teste para saber mais ou menos de que lugar do continente a pessoa vem, né? Também é uma forma também de buscar essa essência, buscar a sua origem, e cada vez mais esse movimento vem crescendo, né? E também como é constituída também a sociedade brasileira, o racismo, o preconceito, e faz as pessoas também saberem e também buscar esse amor próprio. Então, amor próprio também vem pela sua própria cor da pele, da sua origem. Então, tudo isso está ligado. Por isso que o brasileiro negro tenta buscar mais a sua origem, viajar um pouquinho mais para a África. Vemos que ainda o movimento é ainda um pouquinho lento, mas é maior do que em outros lugares. Nós temos, por exemplo, os Estados Unidos e o Brasil são lugares que têm maior número de pessoas que tentam buscar a sua origem, né? Buscar a sua essência. Então, muito pautada também pela história, porque tem uma série de fatores, por exemplo, a colonização também, a própria escravidão, que faz com que as pessoas tentam fazer o caminho inverso de buscar mais a sua essência no continente africano. Então, as pessoas hoje em dia querem saber mais. Também quando a gente produz esses conteúdos, também está incentivando mais para as pessoas conhecerem. Quando a gente fala, por exemplo, sobre turismo, lugares onde as pessoas podem viajar sem isto, isso também incentiva mais as pessoas buscarem um pouquinho mais sobre essa essência do continente africano. Então, está tudo num bolo, essa busca do brasileiro em voltar, por exemplo, para o continente africano. E por falar também no Brasil, o teu perfil foi reconhecido pela tua contribuição educacional como o seu perfil de educação mais querido do Brasil. Como é para ti também o reconhecimento? Então, primeiramente, quando fui nomeado, né, para o prêmio, foi uma surpresa muito grande mesmo, e que fiquei lisonjeado, mas esse reconhecimento eu queria também que fosse também pelo continente africano, esse conhecimento também pelo continente africano, da busca pelo perfil, né, pelo conhecimento sobre o continente africano. Mas eu fiquei muito feliz mesmo, ainda mais num universo de criadores, e o meu conteúdo sair como terceiro lugar numa plataforma de criação de conteúdo sobre educação, assim, fiquei muito feliz mesmo e surpreso, né? Recentemente também eu fui nomeado, concorri também para o prêmio lá em Angola, no prêmio da Unitel também, como canal do YouTube, também com maior incentivo na área da educação também. Fiquei também muito feliz, apesar de não ter ganho nenhum prêmio, mas só de ser indicado já é um reconhecimento fantástico. Exatamente, é muito importante. Sabe, muitas vezes, para além do prêmio que possamos ganhar, é o caminho que se faz e ver que as pessoas realmente estão atentas e estão a perceber a mensagem que tu queres passar, não só para os teus pares, mas sim para as próximas gerações, essas que estão a crescer, que vão ser adultos também um dia, até mesmo também para os adultos que pouco conhecem da sua história, porque é importante nós conseguimos não só, mais do que mover uma comunidade, é enaltecê-la através da sua própria história, que é por si só bonita, não é? Isso é mesmo muito, muito importante. E pegando nisto, tu vives em Santa Catarina, não é? Que é só dos locais, por assim dizer, com menos negros a viver. Como é que para ti é lidar com essa situação? Então, no começo foi difícil. Foi muito difícil mesmo, porque eu falo assim, o preconceito, o racismo que a gente passa por aqui, que eu passei, por exemplo, também no começo,
me ensinou bastante, né? Porque, como eu falei, né, o racismo foi um racismo teórico que eu aprendi pelos dicionários no continente, né? Em Angola, pelo dicionário, mas ter que vivenciar isso foi um pouquinho pesado, né? Foi um choque muito grande ver na rua as pessoas mudarem de direção, pessoas no ônibus, no autocarro, as pessoas não sentarem do teu lado. Mas foi muito difícil, mas eu falo assim, que foi Deus que me mandou aqui, né? Porque se não tivesse me mandado aqui, eu acho que esse projeto não teria se iniciado, né? Porque o projeto se iniciou por perguntas que eu achava muito bizarra, né? Achava muito bizarra as perguntas, por exemplo, se em Angola, na África no geral, tinha praia, tinha pão, tinha carro, tinha edifícios, né? Essas perguntas foram muito chocantes para mim saber disso, né? As pessoas perguntavam, não, mas em Angola tem pão. Eu falava, não, mas por que você acha que em Angola não vai ter pão? Né? Então, para você perceber, Wildes, como é que era essa visão. Né? Então, ter essa questão toda do preconceito, do racismo e também esse total desconhecimento sobre o continente africano me motivou, me levou a criar esse projeto e depois transformar ele em palestras e levar em sala de aulas e levar, por exemplo, na Câmara dos Vereadores, como se fossem deputados municipais, né? que trata sobre a questão legislativa do município, assim. Então, tudo isso foi todo esse passado que eu tive nos 2, 3 anos, me levou para que eu criasse todo esse canal, toda essa página, todo esse movimento, para que eu pudesse levar um pouquinho da minha cultura e o pessoal ter mais ou menos um conhecimento sobre a minha origem, sobre a origem do povo preto, porque aqui também só pensam que todo africano passa fome, é desnutrido, está passando necessidade, também só tem essa visão, né, do que africano é pobre, né? Então, se a gente mostra também um outro lado, eu sempre falo aqui, todo e qualquer lugar tem os seus problemas sociais, né? O Brasil tem os seus problemas sociais, tem a pobreza também, tem a miséria, igual também o nosso continente também, igual também na Europa também tem esse problema também, mas esse todo problema, como eu falei, me motivou para que eu pudesse levar um pouquinho mais da minha história como Ismael, como angolano, também principalmente como a minha história como africano no geral, né? Exatamente. Ismael, foi um prazer ouvir-te e conhecer um pouco mais sobre a tua história e conhecer também um pouco mais sobre o que tens feito apenas com uma câmera e um microfone, que é o YouTube, e muito bem feito. Deixa-me dar, antes de despedir-me de ti, deixa-me aqui dar-te os parabéns. Eu acho que é mesmo realmente importante conseguirmos passar a mensagem para o outro, para quem nos vê, e explicar quem somos, na verdade, que não somos quem nos vendem que somos o que somos e temos uma base, uma raiz bem forte, cheia de motivos de orgulho e não de tristezas, como realmente sempre nos venderam desde que somos crianças e também desde os nossos avós e pais. Portanto, muito obrigado por teres participado aqui na nossa conversa e também que continues a ter muito sucesso no teu caminho enquanto youtuber, enquanto empreendedor, enquanto homem negro. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado pelo convite ao programa Bem-vindos, à RTP no geral, né? Então, muito obrigado às pessoas para tentar aqui contar a minha história, falar da minha história, da minha essência, da nossa essência também como africanos, né, como povo preto, que realmente nós precisamos olhar para a nossa história e enxergarmos uma história de valor, né, uma história de valor. A nossa história não é feita de escravidão, né, é feita de homens de honra, homens valentes, homens poderosos, que buscaram sempre a sua liberdade, a sua inteligência, a sua sabedoria, a inteligência africana, contar para as pessoas que as ciências que a gente hoje estuda em sala de aulas nasceram no continente. É com muito orgulho que eu falo do meu continente mãe. Eu falo assim, a África é minha mãe, e quem é filho nunca fala mal da mãe.
né? Por mais que a mãe tenha defeitos, nunca fala mal da sua mãe. Então, a África é minha mãe e eu vou respeitá-la e dou a minha vida por ela. Então, é isso aí, mais uma vez, meu muito obrigado mesmo por esse convite. Estamos juntos, Melo. Um grande abraço para ti, para o Brasil e para Angola e para o resto da lusofonia. Estamos juntos, grande abraço. Grande abraço, até mais, tchau, tchau. E agora vamos ao palco.